Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal falamos de chocolates, cacau e todo o universo que engloba esse setor maravilhoso, principalmente aqueles chocolates de maior valor agregado, né? Os chamados Bean to Bar, ou seja, aqueles chocolates que vão do grão, de grãos selecionados, né, de cacau, até chegarem às barrinhas de chocolate ou Treat to Bar. Treat to Bar normalmente são os próprios produtores de cacau, veja bem, olha só, os próprios produtores de cacau que produzem ali um cacau de maior valor, né, um cacau de maior qualidade, até chegar a uma barrinha de chocolate. Esse é um universo que ao longo aqui dos podcasts você conheceu um pouco mais, e hoje a gente vai expandir aqui a nossa conversa, afinal de contas a gente vai falar sobre o mercado de exportação. Como é que faz para que o chocolate nacional ganhe outros mercados? Como é que faz para que outros países venham conhecer aqui os nossos chocolates? É sobre isso que eu vou conversar com o Laudemir André Miller, ele que é analista de negócios internacionais da Apex. Laudemir, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Erickson, e também cumprimentar a todos que nos acompanham aí nesse podcast tão interessante aí que é do Grão à Barra. Bom, Laudemir, acho que a gente pode começar por essa questão do empreendedorismo focado na exportação. A gente tem essa questão de que pode ser uma questão burocrática, o empreendedor brasileiro às vezes pode ter até um certo receio. Antes da gente entrar de fato na exportação, né, no mercado empreendedor, focando exportação para o cacau e para chocolates, como é que é essa questão de relacionamentos internacionais de uma forma geral no empreendedorismo brasileiro? Olha, esse é um dos temas muito relevantes, né? Porque veja que muitas vezes acontece que todo mundo que é do agro, né? Você tem um diferencial, você já meio que acorda já querendo saber como é que está a Bolsa de Chicago, como é que está o preço, como é que está o meu produto e tal. Então, em geral, quem é do rural, né? Quem é do agronegócio, está sempre muito conectado com a parte internacional, com preço, com câmbio e tal, mas a gente tem poucos exportadores, aqueles que de fato exportam, né? E uma das coisas que a gente tem muita clareza aqui, como agência de promoção de exportação e de investimentos, é que a exportação ela é possível para todo mundo, para o pequeno, para o médio, para o grande, desde que você se prepare. Né? Então, o Brasil é um grande exportador mundial do agronegócio, né? E o setor aí do cacau, o setor do chocolate, né? Especialmente, né, Bean to Bar ou Treat to Bar, tá, eu acho, uma grande evolução, uma grande transformação. Nós estamos muito otimistas com esse setor, e principalmente porque também, no caso, né, especialmente do Bean to Bar, ele traz valor agregado. Né, ele traz valor agregado, a gente vai para a gôndola, vai com a nossa marca, leva o Brasil, né? Mas isso não acontece de uma forma automática, a gente tem que se preparar, a gente tem que entender como que é o meu produto, como é que eu posiciono, quem que é o meu parceiro, como é que eu faço essa comercialização internacional. Tem que ter uma boa estratégia, né? E uma boa estratégia depende do tamanho que eu quero ser, eu tenho para investimento, então, assim, é possível sim, a gente quer fomentar cada vez mais esse empreendedorismo, né, do agro, no caso aí do setor de cacau e chocolate, de produzir e exportar, né? Mas para isso tem que se preparar, e a Apex, além de promover os produtos internacionalmente, né, a gente também tem uma ação muito importante de ajudar aí o produtor, a cooperativa, a empresa a se preparar para a exportação. Isso é muito interessante, as pessoas terem esse conhecimento, que são passos, né? Existem Tá? várias etapas a serem cumpridas para chegar a esse momento da exportação. A gente tem o prazer de acompanhar o trabalho da Apex, muitas feiras que a gente acaba indo aqui pelo site ou pelo podcast, a gente encontra sempre um stand da Apex, reunindo ali produtores, empreendedores, seja aqui no Brasil, né? Sempre tem um stand trazendo diversas empresas, né, reunidas
no exterior também, a gente já foi em feiras no exterior, enfim, existem passos, né? Não precisa de uma hora para outra decidir vou exportar. Não, vamos lá conhecer, e acho que a Apex, toda essa rede de apoio, né? Quais que são essas etapas de apoio que a Apex traz para os empreendedores que desejam fazer as suas exportações? Eu acho que você falou muito bem, né? Essa parte das etapas. A exportação, ela, em geral, ela não acontece no curto prazo, né? Você tem que se preparar, aí você vai entender o seu produto, você tem que trabalhar muito com a parte de inteligência para ver qual que é o mercado mais interessante para o produto. Muitas vezes preparar, tem rotulagem, embalagem, especificamente para aquele país e encontrar um parceiro. A gente sempre indica, olha, busque um bom parceiro naquele mercado que você pretende entrar. Mas é basicamente assim, só tem uma coisa que é muito importante, que é a mentalidade, né, do nosso produtor rural, a mentalidade da nossa cooperativa, da nossa empresa, de olhar para o mercado internacional também como um mercado possível. Então, essa é a primeira coisa, né? O produtor ele tem que querer exportar, né? Ele tem que achar, não, eu não quero só trabalhar só com o mercado interno, embora o Brasil seja um grande mercado interno, né? A renda crescendo e tal, mas a gente tem que pensar no mundo, no mercado internacional. Então, essa é a primeira coisa, né? Parece às vezes meio simples assim, mas não, é uma decisão verdadeira de não, eu quero exportar, quero começar a planejar, organizar aqui minha propriedade, organizar meu produto e tal. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda é a preparação, né? Se qualificar para isso, ter um bom plano de negócio, né? Por onde que eu vou começar, o tamanho das minhas pernas e tal. E depois é a tarefa, né? De encontrar um parceiro, de encontrar um comprador, né? E aí sim que eu tenho já esse mindset, né? Já estudei o assunto, né? Meu produto está relativamente preparado, né? Eu me organizei aqui, meu fluxo de caixa, as coisas, eu tenho uma ideia de como é que eu vou trabalhar meu time, né? Minha própria, às vezes é o time de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, às vezes é a própria família, mas é importante esse time estar preparado. Bom, aí eu vou para uma feira ou para uma rodada de negócio, como a gente tem feito. E aí, Edson, você estava falando, estava me lembrando, né? Não é de cacau, mas eu acho que é um setor até de certa forma parecido, né? Que é o setor de café. Que o Brasil trilhou, né, um caminho, a gente vem trilhando um caminho muito importante, né, de diferenciar e trabalhar com os cafés especiais. Ano passado, nós fizemos uma rodada de negócio lá em Cacoal, né, no interior de Rondônia, e trouxemos alguns compradores internacionais. E trouxemos um chinês, né, de uma empresa chamada Luckin Coffee. E, para nossa grata surpresa, esse chinês ele comprou várias sacas, pagou bem e tal. E esse negócio foi evoluindo tanto que ontem, né, a gente teve essa semana aqui na Apex Brasil, os compradores, né, os diretores dessa empresa da Luckin Coffee, vindo comprar aí sim mais café aqui no Brasil e conhecer tudo. Do que eu estou falando? Ano passado a gente começou, aí a China importou, né, em 2022, 80 milhões de dólares em café. Ano passado, a China inteira importou 280 milhões de dólares em café, de 80 para 280. E agora essa empresa, a Luckin Coffee, que tem 20 mil lojas, 20 mil cafeterias na China, a Starbucks tem mais ou menos 8 mil, então a Luckin Coffee tem 20 mil, eles vieram aqui para fechar um negócio de 500 milhões de dólares só eles, em café. Mas veja, levou mais ou menos uns 2 anos, né? Até eles entenderem o mercado, mas a gente trouxe, tinha produtor preparado, com café especial, com produto bem posicionado e tal. E é um trabalho muito parecido que a gente vem impulsionando aí com o setor de cacau, de chocolate e de forma especial, né, do chocolate aí o Bean to Bar ou Tree to Bar. Então, de fato, são etapas, né? São etapas, né? Então, assim, é possível. É possível. A gente tem muita qualidade, tem produtividade, mas tem que se preparar, né? E a Apex pode apoiar em todos esses passos, né? Desde você pensar na exportação, a preparação e encontrar um comprador, seja aqui no Brasil, seja lá fora, seja numa rodada de negócio, seja numa feira, né? Que é o que a gente faz bastante aqui em parceria com o setor privado e com as empresas. É importante o senhor trazer essa experiência feita com o café, trazendo esse exemplo do mercado chinês, porque o mercado chinês,
a cultura deles era de tomar o chá. Exato. Para quem não conhece tanto a cultura chinesa, eles tinham esse costume de mais tomar o chá, e, enfim, Uhum. para entrar com o café, realmente, acho que o jeitinho brasileiro ali, né, Tipo da aí. gente receber, de receber as pessoas, de ter essa curiosidade de conhecer, né, diferentes culturas, diferentes tipos, né, de costumes, abre muitas portas. O brasileiro tem essa questão e o café, e a gente tem um processo de qualidade diferenciado para todos os nossos alimentos, que nenhum outro lugar do mundo se vê igual. A gente tem processos de qualidade muito bem definidos, e aí entra toda essa questão, né, da base governamental, de parâmetros de qualidade também nacionais. Enfim, temos relação internacional muito bem estabelecida e relações de qualidade muito bem estabelecidas. E a Apex traz essa questão, né, essa robustez dessa inteligência por trás de ajudar em cada uma dessas etapas. Aí, Laudemir, você acha que o grande potencial do brasileiro é essa questão da recepção, né, de outras culturas, e a qualidade são os nossos dois grandes pontos fortes diante de um mercado internacional? Sim, com certeza. Assim, uma das coisas, Erickson, assim, no geral, né, isso serve para café, isso serve para carne, serve para algodão, né, que a gente virou aí o maior exportador de algodão esse ano, e serve muito para o setor de cacau e de chocolate, né, que é o quê? O Brasil se posicionar como um grande supridor, mas um supridor internacional, né, que tem capacidade de produção de alimentos, aí entra o cacau, em volume e qualidade ao mesmo tempo, né? Então, assim, nós temos um algodão, somos um dos maiores exportadores de altíssima qualidade e com sustentabilidade. Nós temos capacidade para produzir muito mais cacau, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, mas com sustentabilidade e com qualidade. O nosso café, há 150 anos o Brasil é o maior produtor e exportador de café. E agora, de alguns anos para cá, nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nesse período, a gente vem posicionando o Brasil. Nós não somos só um grande exportador de café, mas nós somos um grande produtor de café de qualidade, né? Então, o Brasil hoje produz em torno de 30% da nossa produção de café especial, né, que é um café acima de 80 pontos, né, numa metodologia internacional, e a nossa produção inteira de café especial é muito maior do que toda a produção da Colômbia, por exemplo. Então, nós estamos posicionando. E aí, assim, a gente está muito convencido, sabe, Erickson, que o Brasil tem uma condição diferenciada. Por quê? Porque nós conseguiremos, e já estamos fazendo isso ao mesmo tempo, eu digo, lidar com os três grandes dilemas globais. Nós temos capacidade para aumentar a produção de alimentos, e a gente está provando isso ano após ano, né? Estamos batendo recorde de produção. Ao mesmo tempo que a gente produz energia, então a gente ataca, né, positivamente, contribui para a segurança alimentar, ao mesmo tempo que a gente contribui para a transição energética, a gente produz mais alimento, produz mais milho, por exemplo, que produz mais etanol de milho, que produz mais DDG, que é mais farelo para produzir mais carne, né? Na cana é a rotação de cultura, com amendoim, com outras culturas. E, ao mesmo tempo, a nossa tecnologia que a gente tem, né, de agricultura tropical aqui, com a Embrapa, com todo mundo, e com as outras pesquisadores, entidades estaduais, tecnologia que captam carbono. Por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta, ela capta carbono, ela é negativa em carbono, né? Ela capta, né, mais do que emite. Então, nós conseguimos, ao mesmo tempo, né, o Brasil tem condição de aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção de energia e captar mais carbono, né? Porque temos 40 milhões de hectares que podem ser incorporados, né, das áreas degradadas, enfim. Então, o Brasil, de fato, tem essa condição diferencial, né? Mas isso não é, isso em si não nos traz uma vantagem, a gente tem que trabalhar. E aí o trabalho tem que ser um trabalho muito em conjunto, né? Então, assim, é um trabalho do governo, né? O ministro Fávaro está fazendo isso muito bem, né? De abrir mercado, de correr o mundo, né? O próprio presidente Lula, eu acho que faz um trabalho muito interessante de ser um caixeiro viajante do Brasil.
E a gente, né, junto com o setor privado, com as entidades, com as empresas, é trazer comprador, movimentar para ir ocupando esse espaço e também levar essa imagem do Brasil, né? Um país que tem realmente condição de contribuir com o mundo na segurança alimentar, na transição energética e no dilema aí da mudança climática. E aí, a gente falar de cacau, né, de falar de bean to bar, é tudo que a gente precisa, né? É tudo que a gente quer. Porque imagina a gente falar aí da cabruca, né, das agroflorestas, enfim. Então, eu acho que a gente realmente está muito bem posicionado. Essa é uma outra questão importante, né? Querer agradar diversos perfis de compradores, diversos perfis de parceiros comerciais. Alguns vão preferir a escala, a China é um desses exemplos, né? Lá tem muita gente, então eles vão estar sempre muito de olho nessa questão da escala. Alguns vão ficar de olho na qualidade. A gente olha que o Oriente Médio tem relações com alguns produtores de chocolate e por questões religiosas, eles vão olhar alguns padrões de qualidade diferenciados, enfim, os europeus, né, vão ficar de olho nessa questão da sustentabilidade. Aí eu acho que o Cacau, aproveitando essa sua fala, ele tem um posicionamento para agradar todos esses, né? Ele tem a qualidade do pessoal que exige o Oriente Médio, ele tem. Estamos chegando numa escala cada vez maior, né? Ano a ano a gente está melhorando a nossa escala para agradar também alguns mercados. E a questão da sustentabilidade, a cabruca é esse bom exemplo, o cacau ele se dá bem no meio da floresta, ele é da floresta amazônica, ele se dá bem no meio das matas, enfim, é um produto que vai agradar a gregos e troianos, digamos assim, né, Aldemir? Gregos, troianos e europeus, né? Porque os europeus são, né, têm sido bastante exigentes, né? E às vezes até de uma forma que a gente tem desafios, né, para melhorar, para fazer eles entenderem, né, que o nosso sistema aqui é diferente, que a gente faz uma agricultura tropical, que é o modelo nosso, né, que não dá para medir uma agricultura tropical com o modelo genuíno brasileiro com a régua de uma agricultura temperada, de neve, tal, como fazem os europeus. Mas é verdade, é verdade isso. E eu acho, né, eu já tinha comentado isso, que a gente tem um potencial enorme na área de cacau e de chocolate. Mas a gente tem desafios também, né? A nossa participação ainda é muito pequena, né? Se a gente olhar para o Brasil, né, a potência que tem o agronegócio brasileiro, né, em determinados setores, a gente acabou de bater o recorde de exportação de carne no mês de julho. Foram em torno de 900 mil toneladas no mês. Isso dá dá 1.200, 1.300 containers por dia de carne. Mas, por exemplo, no cacau, a nossa participação é menos de 10% na produção, né? Então, sei lá, hoje a gente tem uma produção de uns 6 milhões de toneladas mais ou menos, e o Brasil está aí 280, 290, 300, 310 e tal. Então, a gente tem um desafio bastante importante. E do business também, né? Assim, se a gente olhar hoje o mercado internacional, nós estamos falando aí, tipo, quando a gente fala de chocolate, a gente está falando aí de uns 40 bilhões, mais ou menos, né? E a gente não chega a 200 milhões, né? Então, de 40 bi, a gente não tem 200 milhões, né? Então, a participação bastante baixa. Agora, o mundo, né? O mundo do cacau, o mundo do chocolate, olha para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma condição, essa que você falou, de agradar todo mundo, né? A gente tem a possibilidade do cacau de altíssima produtividade, né? De pleno sol. E a gente tem essa maravilha que é a cabruca, tá? Que você pode brincar com a sustentabilidade, misturar, fazer blendings, as fermentações. Tem chocolates incríveis, né? Muito parecido com café. Você vai brincando, vai fazendo. E chocolates únicos, né? Únicos, né? Com história, com a família, com clone, né, com variedades, que vai brincando, vai misturando. E nós estamos falando nós estamos falando do alimento dos deuses, né? O chocolate, né, o cacau, né? Então ele tem toda uma mística, enfim. E ele é um produto, é uma planta nativa nossa da Amazônia. E todo esse perfil de capacidade que a gente tem, né, de aumentar a produção,
de forma sustentável, principalmente, né, os grandes demandantes, né, os grandes compradores de cacau, especialmente os europeus, estão muito de olho no Brasil. Por quê? Porque eles entendem que o Brasil tem as melhores condições de aumentar a produção, né, de ganhar produção, né, de ter mais volume, mas seguindo as regras que eles estão impondo, né, as regras de sustentabilidade e tal, especialmente, por exemplo, né, agora com a lei anti-desmatamento, né, que eles entendem, a gente realmente tem condição, do nosso jeito, né, dentro, né, das nossas réguas aqui, a gente é um modelo super sustentável. E nenhum outro país tem isso, né? A África não consegue fazer isso, né? A gente tem crise de produção, tem toda uma questão lá, né, de sustentabilidade, a parte toda social, né, que eles têm desafios enormes lá pela frente. E o Brasil tem essa condição diferenciada. Então, nós estamos muito otimistas em relação a isso, mas, claro, a gente não pode desconhecer e minimizar os desafios que a gente tem pela frente nesse setor. A gente tem que fazer esse ajuste dentro de casa, mas não por acaso, né? Já que comentamos aí, né, dessa síntese entre o cacau e a cabruca, os blends, enfim, um dos rincões aí que explora bastante essa questão é lá na Bahia. E não por acaso foi lá na Bahia que a Apex teve, né? Existem missões, né? Tanto missões nacionais que vão para outros países, quanto missões que vêm de outros países para conhecer aqui o que a gente está fazendo internamente. E mais recentemente teve uma missão lá em Ilhéus, né, na Bahia, onde alguns parceiros internacionais vieram conhecer. Conta para a gente como que foi essa experiência, né, dessa questão dessas missões virem conhecer, né, o cacau e o chocolate brasileiro, e quais vão ser as próximas etapas, os próximos passos de oportunidade para os produtores de cacau de conhecerem, né, esses parceiros internacionais. Exato. O objetivo foi justamente esse, né? Que gerar negócios. Esse é o nosso objetivo principal, né? A agência é para ajudar, né, o produtor, a cooperativa, a empresa brasileira a gerar renda, desenvolver o nosso país por meio do comércio internacional, né? Mas a gente sabe que para gerar um negócio, para ter uma venda, né, muitas vezes, ou quase sempre, você precisa conhecer o seu parceiro, né? O seu parceiro tem que conhecer como é que você produz, você tem que encantar, né? E aí a gente é bastante especialista para fazer isso, né? A gente tem feito muito isso, né? Então, dessa vez aí numa ação que a gente chama, né, Exporta Mais Brasil, que é justamente trazer compradores internacionais ao Brasil, né? Porque muitas vezes, né, uma empresa ou mesmo um produtor, né, que está começando aí, né, com a sua produção de chocolate, né, bean to bar, principalmente, ou até tree to bar, às vezes ele não tem uma condição de ir lá numa feira na China, ou mesmo lá em Dubai, ou na Europa, enfim, que ainda às vezes é um pouco caro para ele, né? Embora a gente subsidie e apoie muito, né? Então, trazer o comprador para a sua região tem uma vantagem que viabiliza, né? Fica mais interessante para essas pequenas e para essas médias empresas, produtores e cooperativas, mas mais do que isso, é uma chance que a gente tem de mostrar para o comprador internacional como que é feito esse chocolate, da onde que vem esse cacau, que variedade é essa, como é que é o nosso sistema de produção, as pessoas que estão envolvidas, né? A história que está envolvida. A gente tem, enfim, só aí em Ilhéus tem mais de 200 anos de história do cacau, né? Então levar esse encantamento, dizer, isso aqui não é só um chocolate, né? Esse chocolate tem história, foi feito por alguém que veio de uma variedade, que colheu de determinado jeito, que tem um sistema de produção específico da agrofloresta e tal. Então foi isso que a gente fez. Nós trouxemos aí 29 empresas, né, do Brasil inteiro, empresas, produtores, cooperativas, para se encontrar com 15 compradores internacionais de 12 países, né? Que são pessoas que conhecem chocolate, que estão no business do chocolate, para duas coisas: conhecer como é que funciona, para conhecer o Brasil, trazer eles para cá, né? E aí sim para conhecer o produto e para efetivamente fazer rodadas de negócio, né? E eu acho que a gente assim avançou bastante, né? O pessoal gostou muito, né? Porque realmente é um encantamento, né? Nossa cabruca, né? Toda a pegada ambiental que ela tem, né? O jeito que é feito, né? O nosso bean to bar.
Então, acho que gera esse efeito, mas também a rodada, ela gerou 10 milhões em negócios, expectativa de, assim, de negócios feitos lá e expectativa de fechamento de negócio nos 12 meses. Então, assim, é um resultado bastante interessante que eu acho que mostra o Brasil, mas também que começa a animar, né? Começa a colocar o Brasil no mapa, não só como um produtor de cacau, mas principalmente como um produtor de chocolate de qualidade. E aí, de qualidade, estou falando da amêndoa de qualidade, mas também estou falando do sistema de produção e também estou falando de quem é o produtor. Nós temos aí pequenas empresas, famílias, né, que têm um chocolate único, específico, né? Cada barra tem uma história. Então, tem muito, né, comprador, muita empresa que está nesse business que ela quer justamente isso, chegar para o consumidor e dizer, olha, eu sou o único lugar do mundo que tem essa barra aqui de chocolate que veio do lugar tal, produzido de tal jeito, com uma variedade tal, que de uma forma sustentável, sistema de produção tal. Só aqui que você vai encontrar essa iguaria, né? Esse chocolate diferenciado. E é isso que a gente quer fazer, né? Essa brasilidade, impulsionar esse negócio, né? Isso ajuda muito na imagem do Brasil, né? É claro que a gente tem outras ações que a gente faz, por exemplo, né, uma das principais feiras que acontece em Paris, né, que é o Salão de Chocolate, que a gente participa já há alguns anos, está em parceria com o setor privado. Então tem uma série de ações aí pensadas, além do nosso apoio, né, para qualificação e preparação para exportação. Então um trabalho bastante intenso aí que a gente faz. Mas foi muito interessante, né, a gente poder ter feito com vários parceiros aí na região, aí em Ilhéus, né, ter levado os compradores e gerar esse engajamento, né, com o chocolate brasileiro e principalmente ter gerado aí 10 milhões em resultado de negócio. Enfim, a gente vai chegar nesse ponto muito específico em que as pessoas procuram até mesmo os terroirs de determinados produtos, né? A gente ouve muito falar sobre champanhe, por exemplo. Champanhe se chama champanhe porque tem uma determinada região da França, que é a região de Champagne. Então, esse terroir champanhe vem de lá. Isso acontece também com o café e vai começar a acontecer aqui no cacau, no chocolate, enfim. Afinal de contas, esses terroirs já estão começando a ser explorados, já tem até mesmo uma barrinha de chocolate lá da Bahia, lá de Ilhéus, lá da região do sul da Bahia, que é uma barrinha de chocolate feita pela CIC, né, o Centro de Inovação do Cacau. Enfim, Laudemir, a gente vai chegar nesse momento, né? E quais que são as etapas, né? Já que a gente está falando exatamente sobre essa busca, né, por diferenciação, como é que as pessoas buscam, né? Como é que as pessoas conhecem o trabalho da Apex? Quais que são as principais ferramentas de comunicação e de interação para que as pessoas cheguem até a Apex? É o que aí cada vez a gente quer fazer mais, né? Despertar ainda mais essa cultura exportadora, mas não só a cultura, mas também a geração de negócios, né? E essa mensagem, né, de que é possível, desde que corretamente preparado e tal. E procure a gente, né? Eu acho que um dos melhores caminhos é procurar acessar a gente no site, né? apexbrasil.com.br. E aí a gente faz muitas vezes uma conversa, uma avaliação, né? O que você está querendo, por onde você está começando e tal. E só no agronegócio aqui a gente tem ações diretas e específicas com mais de 20 setores, né? E o cacau e chocolate é um deles, né? Então procure a gente aqui. Tem várias ações que a gente faz, algumas ações que a gente faz customizadas, né? Olhando cada empresa, cada cooperativa, cada produtor para ver como que a gente pode apoiar. E a PEX também não faz nada isolado, né? A gente trabalha junto, né? No caso do cacau e chocolate, junto com o SIC, o Centro de Inovação, que faz um trabalho nacional, aí no sul da Bahia, né, Centro de Inovação do Cacau, com a CEPLAC, né, com as políticas do governo do estado também, com a Federação das Indústrias, e a gente faz essa perna internacional aí se somando. Então, procure a gente, pensou na exportação, né, procure a gente, ou ainda não pensou, pensa, né, que pode ser possível, pode ser interessante e a Apex Brasil pode ajudar. Muito bem. Conversei então aqui com Laudemir André Miller, lá da Apex Brasil, explicando aqui um pouco sobre as complexidades e as formas passo a passo de
como a gente chega a esse mercado internacional com o nosso querido cacau, com os nossos queridos chocolates. Laudemir, muito obrigado. A PEX sempre tem as portas abertas aqui no nosso site, aqui no nosso podcast. Obrigado e parabéns aí pelo programa, Erickson. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Lembrando, pessoal, você que está interessado, então, em trilhar esse caminho da exportação, tem esse conhecimento, né, de que é um passo de cada vez, existe um processo, algumas coisas burocráticas, algumas coisas de conhecimento, né, conhecer o mercado onde você quer chegar, o país onde você quer chegar, a cultura, enfim, diversas questões, e com certeza a Apex Brasil é um órgão governamental, está aqui para te ajudar nesse processo. Não caminhe sozinho, tenha esse conhecimento, essa base atrás de você para te ajudar a te impulsionar nesse mercado internacional, que é muito interessante e com certeza vai abrir portas para conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, que vai ajudar até mesmo a você melhorar a sua empresa. Muito bem, amigos. Lembrando que aqui o nosso podcast tem uma playlist aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Então visita, né? Visita essa playlist, vai ver os nossos episódios antigos, veja, reveja, enfim, tem muita coisa interessante para você assistir ali na nossa playlist. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, né, esse podcast com seus colegas. Assim a gente chega cada vez mais longe, cada vez mais pessoas recebem, né, os nossos vídeos, os nossos podcasts. Afinal de contas, além dos podcasts aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, a gente traz diariamente notícias e análises para as principais commodities do Brasil, diante aí de outros mercados internacionais. Você que está ouvindo por áudio também visita, né? Ouve, reouve os nossos podcasts antigos, que também sempre vale muito a pena. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.